Alô, meu povo! Tudo bem com vocês? Meu nome é Camila e eu sou professora de História. E hoje eu tô aqui para fazer a continuação daquele nosso vídeo sobre Primeira República ou República Velha. Antes de começar, eu queria pedir para você se inscrever no meu canal, tocar no sininho para ficar informado toda vez que sair uma videoaula nova, curtir e deixar para mim um comentário. Vambora? E a gente já discutiu na aula anterior que essa Primeira República ou República Velha foi um período de muitas revoltas e guerras aqui no Brasil. Isso porque a população não estava nada contente com essa forma de governo, onde as oligarquias deitavam e rolavam. Vamos começar então com a Guerra de Canudos. A revolta ou Guerra de Canudos, ela ocorreu entre os anos de 1893 a 1897 lá na Bahia. A gente tem que entender que após o declínio do açúcar, sim, porque agora na República o principal produto de exportação é o café, a população brasileira, principalmente aquelas que viviam na região do Nordeste, no semiárido, eles começam a passar por situações terríveis e muitas delas se encontram em situação de miséria. E é justamente nesse contexto de opressão por causa dos coronéis, que a gente já falou sobre isso no vídeo anterior, e também de desesperança, que vai surgir um cara, o Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido como Antônio Conselheiro, que durante o governo do presidente Prudente de Moraes vai começar a arrebanhar um grande número de fiéis lá no Nordeste brasileiro. Um dos lemas do Antônio Conselheiro era de que a terra não tinha dono, a terra era de todos. Veja bem, era tudo que o povo precisava e queria ouvir naquela época. Quando o Antônio Conselheiro tinha lá uns 65 anos, ele vai encontrar uma fazenda abandonada ali, perto do rio Vaza Barris, e vai formar uma sociedade que ele vai chamar de Cidade Sagrada, que recebe o nome de Belo Monte, mas acaba ficando mais conhecido como Canudos. Esse lugar começa a crescer de forma absurda e começa a abrigar um monte de gente, sertanejos, ex-escravos, pequenos proprietários pobres, homens e mulheres que haviam sido perseguidos ou pela polícia ou pelos coronéis. Aquele lugar vai crescer tanto que vai chegar ao ponto de abrigar entre 20 até 30 mil pessoas. Canudos funcionava como uma sociedade alternativa. Viva a sociedade alternativa! Viva Raul! Uhul! Esquece, foca na aula. Acontece que todo o fruto do trabalho, as plantações, os rebanhos, era tudo dividido entre as pessoas que viviam ali. E o excedente era vendido ou trocado. Acontece que nem a Igreja Católica, nem os coronéis e muito menos o governo vão ver isso com bons olhos. Então Canudos começa a sofrer uma série de ataques. Até que em 1897, cerca de 7 mil homens vão destruir Canudos. As casas vão ser destruídas e as pessoas vão morrer. E é assim que acaba Canudos. O governo acaba sufocando os rebeldes e vencendo mais essa batalha. A Guerra do Contestado, ela ocorreu entre os anos de 1912 a 1916 e ela também tem caráter messiânico, isso porque nós vamos ter um líder religioso, mas a gente precisa de entender o que estava acontecendo ali naquela região. Bom, então tinha uma região que era contestada por dois estados brasileiros, o estado do Paraná e o estado de Santa Catarina, por isso que ela se chama de Guerra do Contestado, porque aquela região estava sendo contestada, havia uma disputa entre o Paraná e a Santa Catarina. Santa Catarina. Bom, as pessoas que moravam ali naquela região, elas viviam basicamente da extração da erva mate, de madeira e da criação de gado. Acontece que o governo resolveu construir uma ferrovia para ligar São Paulo ao Rio Grande do Sul. Então ele contratou duas empresas norte-americanas desalojando as pessoas que moravam ali naquela região. Essas pessoas, elas fundaram então alguns vilarejos, alguns povoados, e é lógico que o contexto daquela região não era nada legal. Afinal de contas, a gente tinha uma série de pessoas que foram desalojadas e
consequentemente estavam em situações muito ruins, mesmo que algumas dessas pessoas estivessem trabalhando para essas empresas que estavam ali responsáveis pela construção daquela ferrovia. O que acontece é que nós vamos ter o surgimento de um Messias, né, de um líder religioso, que era o José Maria. O José Maria, então, junto com os seus fiéis sertanejos, mais ou menos 20 mil pessoas, vai formar um povoado chamado de Monarquia Celeste, que assim como Canudos tinha suas próprias leis igualitárias, e não reconheciam a ordem, muito menos a autoridade da República. Acontece que esse povo começa a ser muito perseguido, tanto pelos fazendeiros, pelos coronéis e até pelos dirigentes daquelas empresas norte-americanas. Até que em 1912, o José Maria acaba morrendo. Porém, alguns seguidores vão continuar criando um núcleo, até que em 1916, 7 mil homens do exército brasileiro vão acabar com esses núcleos que sobraram da monarquia celeste, colocando assim fim na Guerra do Contestado. O cangaço. O cangaço, então, ele surgiu lá no Nordeste, no final do século XIX e início do século XX. Por quê? Porque as pessoas lá, elas estavam passando uma situação muito difícil. O que a gente tinha lá no Nordeste? Seca, fome e miséria e concentração de renda e de terras nas mãos de poucas pessoas. É óbvio que muita gente vai ficar revoltada. Então, o cangaço nada mais é do que um grupo armado que saía pelas cidades tocando o terror. A reação da população era muito contraditória. Tinha gente que gostava dos cangaceiros, assim como eles ficaram conhecidos, e tinha gente que tinha terror, aversão, pavor. Enfim, para alguns estudiosos, o cangaço é a forma mais simples e pura de banditismo aliado à contestação social. Foi a forma que muitas pessoas oprimidas encontraram para deixar bem clara a sua revolta contra aquela forma de governo e contra as desigualdades sociais. Um dos personagens mais famosos do cangaço é o Virgulino Ferreira, o famoso Lampião, rei do cangaço, e a sua esposa, a Maria Bonita. Acontece que lá no governo do Getúlio Vargas, a polícia acabou massacrando todo o grupo do Lampião e o cangaço praticamente desapareceu. A revolta da vacina ocorreu no Rio de Janeiro, no ano de 1904. Aliás, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil naquela época, mas vamos combinar, a população passava por sérios problemas sociais. O desemprego era muito alto, saneamento básico praticamente não existia, havia uma grande quantidade de lixo amontoado nas ruas, ratos, baratas, mosquitos, e a população basicamente morria por doenças causadas por falta de higiene. Foi assim então que o prefeito daquela época resolveu ter uma brilhante ideia de fazer uma reforma na cidade. Então ele acabou demolindo uma série de casebres do centro da cidade e de cortiços, causando então uma revolta muito grande na população, que ficou desalojada e teve que subir o morro, literalmente. E foi nessa época que o sanitarista Oswaldo Cruz teve a brilhante ideia de vacinar de forma obrigatória a população do Rio de Janeiro. Bom, por aí a gente já tira que a coisa não vai dar muito certo. Primeiro porque o povo não sabia dos benefícios da vacina e também não tiveram nenhum tipo de esclarecimento por parte das autoridades. Naquela época, por exemplo, era inadmissível aplicar uma injeção numa mulher. Outra coisa que o povo não entendia é como é que colocando o vírus dentro do próprio corpo a gente consegue combater aquela doença. Bom, e o contexto daquela época não estava nada legal. O povo não estava muito satisfeito nem com o governo do presidente, que era o Rodrigues Alves, e muito menos com o do prefeito, que mandou desalojar uma série de pessoas. Então, entre os dias 10 e 15 de novembro do ano de 1904, o povo ficou muito rebelde e saiu para as ruas causando uma verdadeira revolta. Bom, mas aí o governo colocou a cavalaria e os bombeiros na rua. 50 pessoas morreram, cerca de 100 ficaram feridas e centenas foram presas e foram exiladas lá no Acre. 6 anos depois,
da revolta da vacina em 1910, o Rio de Janeiro vai ser palco de outra insurreição, dessa vez a revolta da Chibata. Isso aconteceu porque os marinheiros eles estavam muito descontentes com a forma pela qual eles eram tratados. Eles ainda recebiam castigos físicos, coisa que acontecia quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. A Marinha de Portugal tinha esse costume e os brasileiros mantiveram ele, o que deixou muitos marinheiros revoltados, especialmente porque os marinheiros que sofriam esses castigos físicos eram aqueles que tinham baixa patente. A tolerância com os maus tratos chegou ao limite depois que o marujo ele foi castigado com 250 chibatadas sem direito a tratamento médico. O levante começou no estado da Guanabara e depois seguiu-se para Minas Gerais, São Paulo e Bahia. Os marujos apontaram os seus canhões para a cidade do Rio de Janeiro e depois mandaram uma carta para o presidente explicando o porquê do motim. Eles queriam, além do fim dos castigos físicos, melhores condições de trabalho e também uma melhor alimentação. O governo, então, respondeu com um projeto que colocava fim nos castigos físicos e também iria dar anistia a todos os marujos que estavam envolvidos ali na insurreição. Acreditando na palavra das autoridades, os marujos entregaram os navios aos seus comandantes, mas acontece que o governo não cumpriu muito com a sua palavra, não. Os castigos físicos acabaram sendo abolidos, mas os líderes da revolução, eles acabaram sendo presos e algumas pessoas que participaram acabaram sendo expulsas da marinha. No dia 9 de dezembro, outros marujos que não concordaram com o desfecho da situação acabaram fazendo outro levante, só que dessa vez o governo estava mais preparado e reagiu de forma mais violenta. O João Cândido, que era o líder da revolta, ele acabou sendo preso, julgado, mas foi absolvido. E ele ficou conhecido na história como o Almirante Negro, aquele que colocou fim nos castigos físicos da Marinha Brasileira. O movimento tenentista foi um movimento político-militar organizado por jovens oficiais do exército, entre eles a grande maioria tenentes. Eles pretendiam tomar o poder através da luta armada e também queriam fazer uma série de reformas, como, por exemplo, uma reforma na economia, para que o Brasil não ficasse à mercê do capital estrangeiro. Eles também queriam que o voto fosse secreto, porque o voto era aberto, e eles também queriam fazer uma reforma na educação. Fazem parte do movimento tenentista as rebeliões de 1924, a rebelião do Forte de Copacabana e a Coluna Prestes. A Coluna Prestes é a junção de forças tenentistas de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Eles pretendiam conseguir o apoio popular. E sob o comando de Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes, entre os anos de 1924 e 1926, eles percorreram 24 mil quilômetros e 12 estados brasileiros. Embora nunca tivessem conseguido fazer uma rebelião contra o governo, eles também nunca foram vencidos. E o Luiz Carlos Prestes acabou ganhando o apelido de Cavaleiro da Esperança. Em 1926, os homens que ainda sobraram acabaram se refugiando na Bolívia. E o Luiz Carlos Prestes, mais para frente na história do Brasil, vai ter um papel muito importante na liderança do Partido Comunista. E nesse vídeo nós estudamos as principais revoltas que ocorreram durante a Primeira República ou República Velha. Nós falamos sobre a Guerra de Canudos, a revolta da Chibata, a revolta da vacina, a guerra do contestado. Falamos também sobre o cangaço e o tenentismo. E essa história ainda não acabou. Se você quiser saber mais sobre a Primeira República, eu ainda vou fazer um vídeo para falar um pouquinho das principais características dos presidentes mais importantes que marcaram a República Velha. E é lógico que eu vou falar também da Revolução de 1930 e de como Getúlio Vargas chegou no poder. Se você gostou, não esquece de tocar no sininho para ter mais novidades do nosso canal, compartilhar e curtir. Até a próxima!